Após o término do exame de proficiência, é possível visualizar os resultados dos alunos que realizaram este exame. Estes resultados são acessados através do menu Exame Opções. E nós temos duas possibilidades de visualização de resultados. A primeira através do quadro geral e a segunda através dos comparativos entre os cursos que realizaram o exame de proficiência. Então, primeiro, nós podemos clicar aqui na aba Resultados. Essa aba de resultados nos trará o quadro geral de desempenho do exame de proficiência. Traz algumas informações interessantes. Primeiro, os relatórios, sendo o relatório do professor, um relatório um pouco mais detalhado sobre o exame, e o relatório para a diretoria acadêmica. Esse relatório um pouco mais sucinto. Segundo nível, o desempenho do curso. Então reparem que os alunos que realizaram o exame de proficiência para o curso, vamos só visualizar de novo aqui, Processos Gerenciais Noite da FATEC de Guaratinguetá, chegaram até o 4º nível, ou seja, 3 alunos iniciaram no primeiro nível, um aluno passou para o segundo nível, um para o terceiro e um para o 4º nível. Ou seja, dos 100% dos alunos que iniciaram o exame, no caso, somente 3 alunos finalizaram o exame, um aluno chegou ao 4º nível, que é 33%. Aqui nós temos também um gráfico para melhor visualização desse desempenho, para enxergarmos os eixos corretos de desempenho, visualizarmos a curva. Logo abaixo nós temos o tempo médio em cada nível, que é a soma do tempo que todos os alunos levaram respondendo perguntas de cada nível. Então, dos 3 alunos que realizaram esse exame, a média de tempo, juntando as 10 questões do primeiro nível, somou 17 minutos. O segundo nível, 3 minutos. O terceiro nível, 1 minuto. E o 4º nível, 18 segundos. Então, provavelmente, nos testes, esse aluno que chegou no 4º nível, ele não sabia nenhuma questão, foi chutando em todas as questões de modo rápido. O 5º e o 6º nível não obtiveram alunos, então não houve cálculo de tempo. As próximas etapas: tempo médio das perguntas. Então, questão 4 foi a questão que os alunos mais ficaram respondendo, no caso, mais ficaram em tempo. Então, levaram uma média de 11 minutos e 47 segundos para responder a questão 4. Logo em seguida, a questão 2, com a média de 1 minuto e 50, a questão 11 e assim por diante. Então ele traz aqui as questões, trazendo as questões que mais os alunos demoraram para responder, sendo as primeiras as menores que os alunos demoraram para responder. Então aqui uma ordem decrescente. O professor pode buscar aqui também essas questões. Então, questão 4, ou quero a questão 11. Então ele trouxe aqui a questão 11 e 11 aqui dos minutos. Então ele faz uma busca total na nossa tabela. São 60 questões. Você pode também mudar aqui a quantidade de elementos que você quer visualizar. Então eu quero visualizar 50 elementos por vez. Então ele traz todos aqui. No caso, os alunos chegaram até o 4º nível, então até a 40ª questão. Certo? Outra coisa interessante, essa questão número 4, a média de tempo foi de 11 minutos. Mas qual é a questão número 4? Eu posso clicar aqui em detalhes e verificar qual foi essa questão. Provavelmente as questões que levam mais tempo para serem respondidas são questões que possuem áudio.
que o aluno tem que ficar aquele tempo escutando o áudio, depois interpretar a questão e assim por diante. Normalmente são essas questões. Ao lado temos aqui o quadro de tempo médio em cada acerto. Então, temos o tempo médio das perguntas e do lado o tempo médio em cada acerto. Para cada pergunta certa, qual foi o tempo que o aluno gastou? No caso dos 3 que realizaram o exame. Então aqui também ele traz esse tempo, com as mesmas opções que eu já expliquei. Vou só voltar aqui a visualização para dar esses registros. Vamos descendo. Tempo médio em cada erro. A mesma coisa, qual foi a média de tempo para cada questão que não houve acerto. Do lado, perguntas de maior acerto. Quais foram as perguntas que os alunos mais acertaram nesse exame? Então, no caso aqui, foi a questão número 2, a questão número 4 e a questão número 5, com 3 acertos cada. Lembrando que somente 3 alunos realizaram este exame. E assim por diante, dos maiores acertos, da maior quantidade de acertos à menor quantidade de acertos. Você pode verificar qual é essa questão clicando em detalhes com as mesmas opções de visualização, de busca e paginação em todas as caixas. Descendo mais um pouco. Perguntas de menor acerto. Então, quais foram as perguntas que os alunos mais erraram? Seguindo a mesma linha de raciocínio das de maior acerto. E por fim, o desempenho de cada aluno que realizou esse exame. Mesma coisa, eu posso buscar aluno, então aqui cadastro, então ele traz diretamente um aluno. Posso aumentar a quantidade de registros visualizados e assim por diante. E aqui do lado, se eu clicar nesse botão, eu posso ver alguns detalhes sobre o desempenho desse aluno. No caso, eu estou clicando sobre o nome aluno. Está carregando. Então aqui, o aluno na matrícula 1, 2, 3, 4, 5, né? Ele não teve aprovação em nenhum exame, então nenhum nível, desculpem, então todos estão vermelhos. Ele acertou 3 questões apenas. Traz o gráfico de desempenho desse aluno. As quantidades de acertos que esse aluno teve por nível, a quantidade de erro que ele teve por nível. Então ele acertou 3 de 57 questões, somando 60 questões, tendo um total de 5% apenas de aproveitamento. Então, esse resumo você pode visualizar para cada aluno que realizou este exame, tá certo? Então aqui nós temos o quadro geral por exames. Aqui em cima nós temos os relatórios, como eu disse para vocês, de professor e de diretoria acadêmica. Vamos clicar aqui no relatório de professores. Ele traz qual foi o exame, uma breve descrição do exame, o curso, a unidade e os alunos que completaram este exame. Dos 3 alunos que iniciaram o exame, somente um completou o exame, chegou ao final. Outros 2 alunos ainda estão realizando este exame. Este relatório mostra somente os alunos que completaram todo o exame, ou seja, ou o aluno chegou na última questão do 6º nível e finalizou todo o exame, ou o aluno parou em algum nível anterior porque ele não obteve nota suficiente para avançar para o próximo nível, ou seja, alunos com a situação do exame completo. Então no caso aqui eu tenho um aluno chamado aluno 2. Esse aluno 2, para a disciplina de Espanhol 1, no exame ele teve
nota 10, então ele acertou todas as questões do primeiro nível. A nota do exame oral do primeiro nível é a mesma nota que o aluno obteve nas questões. A sua média, 10. Espanhol 2, a mesma coisa, só que o espanhol 2, o espanhol 3, o 4, o 5 e o 6 tem uma particularidade. Se o aluno obteve aprovação a partir do nível 2, que caracteriza a disciplina de espanhol 2, ele deve realizar o exame oral. Então, nesse caso aqui, esse aluno, ele teve nota 10 no teste e teve nota 10 do exame oral, sua média sendo 10. Para o exame 3, o espanhol 3, o aluno teve nota 8, só que ele ainda não realizou o exame oral. E os mesmos casos para o espanhol 4, espanhol 5. O espanhol 6 ele não obteve aprovação. Em outros vídeos, nós demonstraremos a aplicação desse exame oral, para que vocês possam visualizar como é aplicado esse exame oral e como é calculado a média do exame oral para compor aqui este relatório do professor. Vamos fechar aqui e acessar o relatório da diretoria acadêmica. Mostra somente o nome do aluno, a sua matrícula, a situação do exame e a média final. Tá certo? Então ele não mostra esse relatório, ele oculta a nota que o aluno obteve durante o seu exame e a nota oral. Ele mostra somente a média dessas notas, a soma da nota do oral mais a nota do exame, dividido por 2. Então ele só mostra a média aritmética simples, que vai para a diretoria acadêmica, para que cada setor acadêmico dê baixa na nota desse aluno. Com isso, nós temos aqui a visão do quadro geral. Vamos voltar ao nosso menu. Vou acessar agora aqui pelo lado esquerdo o link comparação. Como que funciona essa comparação? Funciona da seguinte maneira. Automaticamente ele já traz o curso da atribuição escolhida, no caso aqui, processos gerenciais noite. Caso o professor ministre mais de um curso na mesma unidade, ele pode comparar as notas desses dois cursos. Por exemplo, vou voltar lá nas minhas atribuições para que os professores possam visualizar. Voltando nas atribuições, seguinte opção. Na FATEC de Guaratinguetá, eu trabalho com processos gerenciais noite, espanhol 1, espanhol 2, e trabalho também com logística. Então eu tenho dois cursos na mesma unidade, ou seja, eu vou aplicar esse exame para dois cursos. Em outros vídeos também nós veremos como trabalhar com mais de uma atribuição e aplicando o exame ao mesmo tempo para mais de uma atribuição. Então, eu tenho processos gerenciais e logística. Eu ainda não habilitei o exame para o curso de logística, somente para o curso de processos gerenciais. Suponhamos que eu tivesse também habilitado para o curso de logística. Vou voltar aqui na minha página de comparação. Caso eu tivesse liberado o exame para o curso de logística e os alunos tivessem realizado o exame para logística, eu poderia simplesmente selecionar aqui o curso de logística. No caso, o único curso que realizou o exame foi o curso de processos gerenciais noite, que ele já vem setado aqui na esquerda, tá certo? E aqui nessa caixa de seleção ele vai trazer todos os cursos também que houve o exame relacionado a esta unidade, no caso a sua atribuição. Então, se eu tivesse habilitado exame para o curso de logística,
com alunos realizando este exame, eu poderia comparar o curso de Processos Gerenciais Noite com o curso de Logística e ter um pequeno comparativo de desempenho entre os cursos. Como eu não tenho outro curso que realizou o exame, eu vou selecionar o mesmo da minha atribuição, que no caso é o Processos Gerenciais Noite. Então aqui ele nos dá informações dos relatórios, como eu mostrei anteriormente, tanto para o professor como para a diretoria acadêmica, dos dois cursos. Os quadros marcados em verde são referentes à atribuição da esquerda, que é Processos Gerenciais Noite, e os quadros marcados em azul, referente à atribuição que você escolheu na caixa de seleção. No caso aqui, eu só tenho o curso de Processos Gerenciais, então estou comparando ele com ele mesmo. Se você tivesse um outro curso, poderia ter essa comparação. E segue a mesma linha de raciocínio. O desempenho por níveis, um gráfico geral de desempenho por nível, comparando os dois, o tempo médio de perguntas de cada curso, médio de perguntas, quantidade de acertos, quantidade de erros e assim por diante, e no final o quadro de desempenho dos alunos. Então segue a mesma perspectiva dos resultados que eu apresentei anteriormente, só que você consegue acompanhar isso através de dois cursos que você habilitou para o exame de proficiência. Dessa maneira nós temos duas opções de visualização de resultados dos alunos.